Olá pessoal, conforme prometido, estou voltando com a parte 2 da aula sobre coesão e coerência. E agora a gente vai fazer vai refletir sobre o texto, o depoimento da Lígia Bojunga. E vamos aprender um pouquinho mais porque esse texto é coeso. Então vejamos algumas frases do depoimento dela. Eu era muito pequena, os livros me deram casa, eu brincava de construtora, os livros eram os tijolos, a casinha ficava pronta, eu me espremia dentro da casinha, descobrindo o mundo, decifrando palavras. Ao olhar esse texto, essas frases, qual é a sua opinião sobre a formulação desse trecho que você acabou de ler? O que você acha? Então, por exemplo, eu não sei se você percebeu, mas é um trecho com frases curtas e com sentido. O texto faz sentido. Ele se desenvolve. Começa por dizer que ela era pequena, falou que os livros deram para ela casa, diz que ela brincava de construção, livros eram tijolos, a casinha ficava pronta, enfim. Há um sentido e há um desenvolvimento nessas frases. Então, a pergunta B, podemos dizer que há um texto aqui, levando em conta o que a gente aprendeu no primeiro vídeo sobre coesão e coerência, sobre o que é um texto, né? Inclusive o significado da palavra texto, tecido, né? Então há um texto? Sim. Por que podemos dizer? Porque ele tem sentido, ele tem uma ordem lógica, ele conta um fato. Então a gente pode até lembrar da metáfora de fazer uma blusa de lã, né? Então todas as pontas estão amarradas, não há nada solto. Então temos um texto sim aqui. Ele é coeso e podemos dizer que ele é coerente. O exercício 2 você vai completar com as palavras e expressões desse quadro. Eu não vou dar a resposta porque basta vocês fazerem um esforço e lerem o texto da Lígia novamente. Aí vocês vão saber que palavras, onde as palavras devem ser colocadas aqui, né? Completadas, que expressões temos que usar. Então esse é essa primeira exercício aí do 2. Depois, letra A. Depois que você colocar essas palavras, desta vez pode-se dizer que há um texto? Por quê? Então antes, com essas lacunas, esses espaços aqui sem completar, se você tentar ler, você vai sentir falta de palavras. Então aí, neste caso, não haveria um texto completo, né? Mas com o uso dessas palavras nos lugares certos, aí sim, podemos dizer que há um texto, né? Porque as frases ficam bem amarradas e aí constrói-se um sentido para o texto, né? Letra B. Qual a importância das palavras que foram encaixadas no trecho anterior? Então nós encaixamos as palavras aqui para elas darem sentidos. E qual a importância delas? É porque essas palavras elas ligam. Vou dar um exemplo. Para mim, livro é vida. Quando eu era muito pequeno, os livros me deram casa e comida. Então, essa palavrinha quando, ela liga esta frase com a segunda frase. Então, tem a função de ligar, amarrar o texto, relacionando um com o outro. Porque se eu disser para mim, livro é vida. Eu era muito pequeno, os livros me deram casa e comida. Fica faltando algo que amarre o texto com o outro. Então essa é a importância dessas palavras aqui mencionadas, tá bem? Bom, aqui nós temos um quadro que vocês podem ler e refletir sobre o conceito de coesão
e coerência, nada mais do que eu já falei no primeiro vídeo, mas vale a pena vocês olharem. E aqui nós temos o mãos à obra. E o mãos à obra, ele traz algumas situações comunicativas. E nós vamos ver elas e vamos entender melhor. Situação 1. Esse falante, ele diz assim, o telefone está tocando, o falante 1. O 2 diz, não estou. O falante 1, deixe comigo. O que isso quer dizer? Bom, a situação a gente pode pensar da seguinte maneira. O telefone toca. O falante 1, ele não quer atender. O telefone toca. E o falante 1 diz para o falante 2, tá tocando o telefone. O João diz para Maria. Aí a Maria diz, não estou. O que ela está querendo dizer com isso? Que se for para ela, diga que ela não está, minta. E aí o falante 1 retorna a falar dela dizendo, deixe comigo o quê? É positivo. Se alguém perguntar para você, eu vou dizer que você não está. Essa é a situação que pode ser interpretada aqui. A situação 2 é um outro contexto. O falante 1 diz assim, fecha a porta. O 2, certo, ainda está com frio? Ele repete, o falante 1, é melhor fechar também a janela. O que nós entendemos da situação 2? O falante 1 pediu para fechar a porta porque ele estava com frio. E nós entendemos isso da fala do 2, quando diz, ainda está com frio, depois que ele fechou a porta. E aí o falante 1 responde, é melhor fechar também a janela. O que ele quer dizer com isso? Sim, ainda estou com frio. Feche também a janela. Então essa é a situação 2, ou o contexto que a gente pode entender pela fala de cada um dos falantes. Então, o entendimento depende do contexto. Então, para esses falantes, em cada uma das situações, eles conseguem entender o que o outro quer dizer, mesmo eles não dizendo exatamente o que eles querem, porque o contexto ajuda. Então, a letra B diz assim, o fato de as pessoas em geral já terem vivido ou conhecido situações semelhantes às que foram apresentadas, talvez já tenha acontecido com você, a situação 1 ou a situação 2, faz com que elas consigam interpretá-las. Porque se você já pediu para alguém mentir quando o telefone tocou, não é para mim, hein? Você consegue se colocar nessa situação. Ou se você já pediu para alguém fechar a porta num dia de frio, para o ar não entrar, o ar frio, né? Ou a corrente de ar, você consegue se colocar e interpretar essa situação. Então, os textos apresentados podem ser considerados coerentes, mesmo faltando informações? Sim, podem. Por quê? Porque por a gente viver situações semelhantes, conseguimos interpretar o que cada falante quer dizer na situação. Então, esse é o porquê. Ok? Bom, 2. Na língua existem palavras que servem para encadear as ideias, organizar com clareza o pensamento. Vou dar um exemplo que a gente acabou de fazer. Essas palavras aqui, colocadas no texto, elas servem para encadear, amarrar as ideias e dar clareza para o texto. Esses são exemplos de palavras que têm esse sentido aí, de amarrar o texto. É o que está querendo dizer aqui. Também há palavras que retomam no texto os elementos anteriores. É verdade. Então, tem palavras que amarram
As partes do texto ligam, unem umas com as outras, e existem outras que retomam elementos anteriores. Vamos dar um exemplo nesse trecho, a palavra destacada. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. A palavra destacada a gente, ela tem um objetivo. Ela vai retomar uma palavra anterior, ela vai substituir uma ou um grupo de palavras anteriores, para que elas não possam ser repetidas. No caso, que palavras são essas? Bom, ela está se referindo à autora e palavras. Então, quando diz assim, e quanto mais íntimas a gente ficava, a gente quem? Eu, a autora, e as palavras. Menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir casas novas. Então, qual é o objetivo da palavra agente? É retomar ou substituir palavras e a autora. Então, ao invés de eu escrever, e quanto mais íntimas eu e a palavra ficávamos, eu uso a gente ficava, retoma os termos anteriores, a autora e palavras, sem ter a necessidade de repeti-los. Esse é um mecanismo que dá clareza e também coesão a um texto, essa substituição de termos anteriores citados. Então, essa expressão agente se refere a escritora e palavras. São elementos já conhecidos do leitor. Qual é a função da expressão agente? Como eu disse, é substituir os elementos autora e palavras. Essa é a função. Então é mais ou menos assim, mata dois coelhos com uma cajadada só, como diz o ditado. Agora nós vamos reler outro parágrafo do depoimento da Lígia. Diz assim: foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. Pergunta: nesse parágrafo foi preciso usar pronomes para retomar essa palavra livro? Explique. Então, vamos ver aqui. Diz assim, esse é um pronome. Eu brincava de construtora. Livro era tijolo. Em pé fazia parede. Quem em pé fazia parede? Livro. Deitado fazia degrau de escada. Quem deitado fazia degrau de escada? Livro. Inclinado encostava num outro e fazia telhado. Quem inclinado encostava num outro e fazia telhado? Livro. Então, nós temos uma sequência de expressões para se referir à palavra livro. Foi usado algum pronome? Por exemplo, eu, tu, ele, nós? Não, nenhum. Então, o que isso significa? Depois de usar a palavra livro, há uma sequência de usos com o livro que se compreende. Em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada e assim por diante. Tudo se referindo ao livro.
Então, não há necessidade de retomar o termo livro usando um pronome aqui, porque a sequência já deixa claro que se refere ao livro. E ficou bonito, né? Esse uso, essa sequência dessas palavras para se referir ao livro, sem a necessidade de usar um pronome. Agora, vamos ler a reescrita do trecho. Então, aqui você vai ter uma reescrita desse texto. E agora vai faltar alguma coisa. Olha como vai ficar a leitura diferente. Foi assim, eu brincava de construtora, livre era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado eu encostava num outro e fazia telhado. Percebeu? O texto continua fazendo sentido agora? Não. E por quê? Porque foram tirados os sinais para organizar as ideias. Veja os sinais aqui. Não há. Então, a retirada dos sinais de pontuação fizeram com que o trecho reescrito não tivesse sentido. Que loucura, né? Por causa de alguns sinais de pontuação. Já fica complicado de entender o que quer dizer. E a D, que sinais de pontuação organizaram o primeiro trecho, contribuindo para garantir a sequência de ideias? Vamos lá no primeiro trecho, vamos ver os sinais. 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula, vírgula, ponto e vírgula, vírgula, ponto final. Então, esses são os sinais de pontuação que ajudaram a contribuir para que o texto tivesse uma sequência de ideias. 2 pontos, ponto e vírgula e ponto. Sem eles, na reescrita, fica uma confusão só. O trecho não faz sentido. Agora, no 4, vocês vão pontuar o parágrafo a seguir para dar coesão ao texto, porque ele não está com pontuação. E vocês entenderam a importância de uma pontuação. Então a pontuação vai ficar assim, vou ajudar vocês. Marília chegou em casa, vírgula. Tirou os sapatos, outra vírgula. Deixou-os na porta, vírgula. Beijou os filhos e se deitou, ponto final. Porque eu sei que tem um ponto final aqui, porque a próxima frase começa com letra maiúscula. Aí continua. Sabia que, vírgula, entre tantos pensamentos, vírgula, apenas um deveria permanecer até o dia amanhecer. 2 pontos. Vamos falar o pensamento. Por onde andaria o seu marido? Uma pergunta. Então, exclamação. Interrogação. E eu sei que termina aqui porque começa com uma palavra em letra maiúscula. E como é uma pergunta, por onde andaria o seu marido? Aí é um ponto de interrogação. Começou um novo parágrafo. Madrugada adentro, vírgula. Rolou na cama, vírgula. Incomodou-se com a falta de cobertor, vírgula. Com o fato de não ter alguém para contar tudo o que acontecera no trabalho, vírgula. Olha que interessante aqui. Ela incomodou-se com o quê? Com a falta de cobertor, com o fato de não ter alguém para contar tudo o que acontecera no trabalho. Então, o que eu tenho aqui? O incomodou-se, ele não é repetido aqui na segunda parte. Com o fato, ou incomodou-se de não ter alguém para contar tudo. Não há necessidade de retomar o termo, porque é uma sequência. Incomodou-se com a falta de cobertor, incomodou-se com o fato de não ter alguém para contar tudo o que acontecera no trabalho. Então,
eu uso só uma vez o termo e devido à sequência que é compreensível para o leitor, eu não preciso repeti-lo. Então, aqui eu tenho coesão, tenho coerência e eu tenho um desenvolvimento, uma progressão do texto. Vamos lá. Então, nós paramos no trabalho, vírgula. Depois, com a demora da noite solitária, ponto final, porque a próxima frase começa com letra maiúscula. Onde estaria Luiz? Pergunta. Então, aí nós temos um ponto de interrogação. E ao iniciar com uma letra maiúscula, preocupava-se cada vez mais. Ponto final. Então, esses são os pontos, os sinais de pontuação que você precisa colocar nesse trecho para que ele tenha coesão e ao mesmo tempo coerência. Aí a questão 5, você vai reler o parágrafo agora com os pontos todos que a gente mencionou onde tinham que ficar e vai criar um novo parágrafo, dando sequência a ele. Só que esse parágrafo, a continuação do texto, considere o seguinte, que Luiz, o marido da Marília, que sumiu, né, não voltou para casa por estar vivendo numa situação perigosa. Então você vai escrever um segundo parágrafo, um ou mais 2 parágrafos, e dar continuidade ao texto, tá? E após o término, você vai fazer algumas anotações. Então lembre-se de que no depoimento da Lígia, para estruturar o texto, ela o faz em parágrafos. Cada parágrafo contém uma ideia. Lembra que eu falei que cada um ela explicou uma fase da vida? A infância, né? A pré-adolescência, adolescência e a vida adulta. Então, em cada parágrafo, ela desenvolveu uma ideia, usou palavras-chave e o texto foi coeso e coerente. Então, aqui você não vai fazer diferente. Você vai escrever esse parágrafo da Marília com as vírgulas, as pontuações, e desenvolver mais 1 ou 2 parágrafos, dando continuidade e explicando o motivo pelo qual o Luiz não voltou, por estar vivendo numa situação perigosa. Mas procure encadear as ideias, uni-las, de maneira que faça sentido, né, a sua escrita. Isso vocês vão escrever no caderno, tá? Podem escrever a caneta e depois até me enviar, que eu quero ver como ficou. E depois, por último, no término, você vai preencher essa tabela com alguns recursos de coesão que você usou. Por exemplo, que sinais de pontuação você usou? Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, exclamação. E em qual parágrafo? Foi no segundo, foi no terceiro. Que conjunções ou pronomes relativos você usou? Lembrando que conjunção são palavras que ligam palavras, frases e orações, palavras como e, nem, logo, portanto, porém, mas. Quais que você usou? Coloque aqui. E que pronomes relativos? Por exemplo, o qual, os quais, cujo, cujos, que, quem, onde. Tudo isso é pronome relativo. Coloque aqui e diga em que parágrafo. E pronomes pessoais retos ou oblíquos? Eu, tu, ele, nós, pronomes pessoais. Oblíquos, o, a, lhe, nos, vos, mim, comigo, são pronomes oblíquos. Quais que você usou para retomar termos anteriores? E aí você vai colocar em qual parágrafo você usou. Quer ver um exemplo de um pronome usado para retomar um termo anterior? Vamos lá no texto da Lígia. Por exemplo, quando eu diz aqui, ó, deixa eu achar.
Vamos lá direto no texto. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Vamos ver se tem, né? Exemplo de pronomes. Ó, me levava para morar no mundo inteiro. O me é um pronome oblíquo que está substituindo um termo anteriormente dito, que é o eu, que é a escritora. Então, esse é um exemplo de pronome oblíquo usado no texto. Ó, de novo, o livro me dava a quem? A escritora, a eu, que está escrevendo, no caso, a Lígia. Então, esses são exemplos de pronomes oblíquos. Ele me dava. Ele quem? Está substituindo a palavra livro. É um pronome pessoal, do caso reto. Então, você vai usar esses mecanismos para a construção do seu texto aqui nessa questão, a questão 5, né? Quando você for escrever 2, sei lá, 3 parágrafos explicando que o marido dela não voltou para casa por estar vivendo uma situação de perigo. Então façam isso no caderno, a caneta, e mandem para mim esse texto, ou se possível, se for possível você digitar e mandar para mim, melhor ainda. E eu vou ver como ficou. Obrigado, pessoal, até mais. Tchau, tchau.